Oi gente, meu nome é Paloma Almeida, sou esteticista e micropigmentadora e hoje estou aqui para contar a minha história para vocês. Então, para quem quer saber mais sobre mim, quer saber sobre a minha história, fique comigo até o final desse vídeo. Muitas pessoas perguntam se eu já iniciei na micropigmentação, como que eu comecei, né, o porquê que eu escolhi a micropigmentação como uma profissão, né, e que eu levo para mim, para minha vida que eu escolhi. Com 17 anos, assim que eu formei o ensino médio, já comecei a trabalhar, minha mãe já me colocou para fora de casa cedo. Meu primeiro emprego foi no aeroporto em Confins e lá eu trabalhava vendendo passagem de táxi. Trabalhei lá um tempo, depois eu comecei a trabalhar também na central de táxi, que ficava em Confins, e lá eu era secretária. Então, nesse tempo que eu trabalhei lá, eu não tinha procurado fazer uma faculdade nenhuma. E aí, pesquisando, sem saber, indecisa, né? Ficava sem saber o que eu gostava, qual que era meu dom. Decidi, então, fazer logística, porque minha mãe falava muito, faz logística, porque logística é uma área boa. Então, fui eu para logística. Então, eu fui tentar o vestibular, né, para entrar para a faculdade de logística. E aí, nesse tempo, trabalhava eu e uma prima minha, a gente trabalhava na mesma empresa, e eu incentivando ela para fazer logística, e aí ela estava sem saber se ia fazer ou não. E aí, acabou que nós duas fizemos, passamos, porque eu queria ter uma companhia, né, para mim ir para a faculdade. E aí, nós passamos, nós duas, e fomos à mesma sala. E aí, gente, quando eu iniciei, que eu vi que realmente o que era, eu falei, meu Deus, isso aqui não tem nada, isso aqui não é minha cara, não, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu lembro que eu não concluí nem o primeiro período. Antes de começar as provas, quando eu vi que o bicho ia apertar, que ia começar as provas, eu pulei fora. Falei, vou sair, isso aqui não é pra mim, vou caçar outra coisa pra fazer. E aí minha prima, não, fica, a gente vai fazer trabalho junto, eu te ajudo. Eu falei, não, pode ficar. E a faculdade é tecnólogo, então era 2 anos. Eu falei, não é o que eu quero. Aí saí, ela continuou, formou e hoje ela trabalha na área. E aí nesse tempo, gente, eu saí desse emprego que eu tava, né, que eu trabalhava em Confins, na empresa de táxi, eu saí assim, fez 1 ano lá e eu já não queria ficar mais lá. Queria procurar outra coisa, outro serviço. E aí, nesse meio tempo, eu consegui um serviço na prefeitura em Confins. E aí, na prefeitura, eu prestava serviço para a Polícia Civil. E aí, eu trabalhava lá como escrivã. E eu tava amando, sabe? Então, eu já tava pensando em fazer direito, né? Tentar a prova da Polícia Civil, já havia 1000 coisas na minha cabeça. E aí, eu fiquei lá um tempo. E quando foi a troca de prefeito, porque cidade pequena tem isso, né? Então, trocou o prefeito, troca as pessoas, os funcionários. E aí, nesse tempo que trocou o prefeito que eu tinha apoiado, ele não tinha ganhado, então fui mandada embora. Aí, fiquei em casa e frustrada, sem saber o que eu ia fazer. Na época, eu não estava estudando também, estava preocupada, né? Sem saber o que eu ia fazer da minha vida. Aí, nesse tempo que eu fiquei em casa, gente, eu falei assim, já que eu não estou trabalhando, eu vou ter que estudar, né? Fazer alguma coisa. Não posso parar tudo na minha vida. Fui então para a área da arquitetura. Só que antes de ir para a área da arquitetura, eu fiz faculdade de design de interiores, porque eu sempre gostei muito de decoração, né? Dessa parte de interiores. Passei na faculdade, só que eu não pude fazer faculdade, porque na época, como eu não estava trabalhando, então ia ficar muito apertado para minha mãe pagar a faculdade sozinha. Então eu desisti do curso. E aí eu fui cair na arquitetura, né? Porque eu falei assim, a arquitetura tem a ver com design de interiores. Então lá vai eu para arquitetura. Na arquitetura, eu consegui a bolsa do FIES, né? Foi 100%. Foi uma luta para conseguir, mas eu consegui, fiquei toda satisfeita. E aí tava toda empolgada, falei, essa agora eu formo. É uma coisa que eu quero e a arquitetura são 5 anos. Eu falei, eu vou, nenhuma faculdade é fácil, né? E aí, na época, comentando com o meu namorado, ele me deu todo apoio e sempre me incentivando. E aí, na época que eu estava fazendo arquitetura, eu estava desempregada. E era muito difícil para mim estar arrumando um serviço, porque tinha vezes que eu ia para a faculdade cedo, né? Porque a arquitetura é muito trabalho que tem para a gente fazer. Então, eu tinha que dedicar muito. E aí, no início, minha mãe me ajudou, pagando os materiais para mim e tudo, só que eu estava muito frustrada, porque eu queria muito trabalhar.
né? Para quem sabe, a gente começa a trabalhar e a gente já tem o dinheiro da gente, então a gente não quer depender de dinheiro mais de pai e mãe, a gente quer ter a nossa independência financeira, né? Então, eu tava muito desanimada. E aí, um belo dia, uma amiga minha me chamou para estar indo numa reunião da Mary Kay. E, gente, eu amava a reunião da Mary Kay. Chegava lá, né, passava aqui tanto de produto no rosto, aquilo pra mim era uma festa. Aí eu falei, vou. Eu lembro que foi num dia de sábado à tarde, peguei e fui. Aí cheguei lá, teve a reunião, tava tanto de coisa da Mary Kay, eu fiquei doida. E aí no final eu falei com a menina assim, olha, como é que eu faço para ter isso tudo? Ela falou, tem 2 jeitos. Ou você vende, né, revende os produtos, ou então você compra. Só que aí para mim comprar, tava ficando muito caro e eu não tava trabalhando, como é que eu ia comprar? Aí eu falei, não, comprar é sem chance. Ou eu revendo esse negócio para mim ter os produtos, ou eu fico sem. Aí fui embora pensando, eu falei, gente, seria uma boa eu revender esses produtos, porque além de eu ter o produto em casa, eu poder usar, eu vou ainda poder vender e ganhar um dinheirinho, né? Que eu tava sem trabalhar, eu mesma ia fazer meu horário, ia dar para mim estudar e trabalhar. Aí cheguei em casa, toda empolgada, falei com meu namorado, falei com minha mãe. Aí minha mãe de cara já falou, não mexe com isso, venda não dá certo, você vai ter dor de cabeça, você nunca vendeu nada, não inventa moda não. Continua seus estudos, deixa que eu vou pagando as coisas pra você. E eu insisti com ela, não mãe, eu tenho que tentar. Eu não sei se pode ser que dê certo, pode ser que não, mas eu tenho que tentar. Aí eu insisti com ela, aí ela falou assim, então tá. No outro dia eu fiz minha inscrição para pegar o kit inicial, né? Entrei em contato com a menina e falei, vou começar. Aí ela foi na minha casa e, enfim, comecei. E aí o kit inicial era de R$150. E vinha pouca coisa, gente. Vinha uma bolsinha, quase nada. Aí, beleza. Só que eu falei, mãe, não tem como eu vender só isso aqui. Como é que eu vou sair para vender isso? É porque quando a gente sai para vender, as pessoas querem ver muita quantidade de produto. Eu falei, não, eu tenho que comprar mais coisas. Aí insisti com minha mãe, ela falou assim, então tá, eu vou te dar R$1.000, você compra o que você tem que comprar, mas depois eu não vou te dar mais nada não. Falei, não, beleza. Peguei aqueles R$1.000 ali, comprei, gente. E aí o meu sonho realizou. Chegou aquele tanto de produto pra mim, eu fiquei doida. Aí comecei a ficar mais vaidosa, né? Passar as coisas, fazer maquiagem e tudo. Então eu já tava indo pra faculdade, pra arquitetura, meus colegas tudo assim, Paloma, o que aconteceu? Você tá tão vaidosa? Aí fui gostando. E aí nisso eu comecei a vender os produtos e, gente, eu vendia tanto, mas tanto produto que eu comecei a ter estoque na minha casa. Eu já saía na rua pra me vender, já levava que tanto de bolsa, com estoque de base. O pessoal batia até lá em casa para pedir base. Pessoas já queriam uma coisa, já entregavam, não tinha que esperar chegar produto, não. E aí eu comecei a gostar, ia para salão para fazer demonstração, ia para faculdade, já fui chamada até para ir para a empresa para fazer demonstração, né, sobre os produtos. E na época, quando eu comecei com a Mary Kay estava no auge. Então, assim, eu vendi muito mesmo. Eu tava ganhando mais do que se eu estivesse trabalhando, assim, né? Ganhava mais que o salário. E eu fazia o meu horário, né? Isso pra mim era o máximo. E aí eu fui vendo, assim, que eu não tava gostando mais da arquitetura. Falei, gente, e nisso eu já tinha feito 1 ano e meio. Eu já tava finalizando o 3º período. Falei, meu Deus, e agora? Eu não tô gostando de arquitetura. E aí eu falei assim, não, a arquitetura não é uma coisa, acho que não é pra mim, não é uma coisa que eu quero ficar assim, atrás do computador, trabalhando para outra pessoa, porque quando você começa a trabalhar para você, é muito bom. E aí você já fica pensando 1000 coisas. Então, assim, eu comecei a ver um outro lado da arquitetura. Eu falei, não é isso que eu quero. Tô de novo no curso errado, e o que eu vou fazer agora? Aí pensei, conversei com minhas amigas da arquitetura, falei que eu queria partir para outra área, uma coisa da beleza. E elas falaram, Paloma, você tá certa. Se você não tá gostando, sai. Aí eu falei, como que eu vou falar com minha mãe, né, e com meu namorado? Aí um belo dia cheguei em casa, no final de semana, falei, mãe, não tô gostando, vou caçar uma outra coisa.
Aí minha mãe falou, tudo bem, se você não tá gostando, né, então procura outra coisa, você tem que fazer uma faculdade. Aí sentei atrás do computador e fiquei pesquisando os cursos. Pesquisei várias coisas. E foi então que eu vi o curso de estética. E por coincidência tinha também na faculdade da UniBH. Então era mais fácil para mim, né? Para mim transferir. Aí eu fui falar com o meu namorado. E na época ele não concordou, falou que era para me terminar. E aí as pessoas começam a falar: nossa, tudo que começa para, não tem persistência com nada, né? Aquela coisa que a gente sabe. Só que eu nunca me importei por que as pessoas iam falar. E eu não queria estar numa faculdade por status, só para falar assim: eu formei arquitetura, sou arquiteta. Sabe, eu nunca tive isso comigo. Então eu falei assim, olha, eu não tô gostando, eu vou sair. E aí eu vi estética, comecei a pesquisar e vi lá que ia ter maquiagem, micropigmentação, anatomia, ia ter um tanto de coisa. Eu falei, vou fazer. E aí estética é 3 anos, né? Eu falei assim, seja que Deus quiser, eu vou formar, se não for isso eu tento uma outra faculdade. Bom que é 3 anos. A arquitetura era 5. Imagina fazer uma faculdade de 5 anos e não gostar. E aí fui. E Deus me abençoou tanto que se eu tivesse esperado mais um pouco, eu não ia conseguir transferir, né? Conseguir a bolsa para outra faculdade. Então eu consegui transferir para outra faculdade, continuei com a minha bolsa. E aí, gente, fiz faculdade de estética e foi a melhor coisa que eu fiz. Falei assim, agora eu vou formar. Gostando ou não, vou formar. E graças a Deus deu tudo certo, amei a faculdade de estética e formei em estética. E como eu já mexia com vendas, então eu falei, nossa, eu começando a trabalhar com isso, né, dá para mim focar só na minha estética, né, na minha profissão. Fiz o curso, só que aí, depois que eu terminei o curso, eu não tinha um espaço para mim trabalhar. E aí eu falei, onde que eu vou começar? E agora? Aí sentei com minha mãe, nós conversamos. A princípio, minha mãe já queria de cara montar um espaço para mim lá em Confins, me ajudar. E aí eu tava meio insegura, né? Depois que a gente termina o curso, a gente fica meio insegura. Eu falei, não, agora não é o momento para isso. Vamos começar devagar. Eu sempre fui muito assim, eu gosto muito da mudança, mas eu sempre, assim, começo devagar. E aí minha mãe tá assim, então começa aqui em casa mesmo. Aí ela me cedeu um espaço da minha casa. E aí com o dinheiro das vendas eu fui comprando os produtos que eu precisava. Então, comprei a maca, a princípio comprei uma maca usada. E fui comprando as coisas que eu precisava para me trabalhar com micropigmentação. Então eu continuava na venda e também trabalhava com a minha estética. Só que eu estava gostando tanto da micropigmentação que eu falei assim, não, a micropigmentação é uma coisa que eu quero ter um foco maior e é uma profissão que eu quero para minha vida, porque o retorno que eu vi na micropigmentação era muito bom. Então, no decorrer desse tempo, eu continuei na casa da minha mãe trabalhando, depois abri mão das minhas vendas e dediquei só à minha estética. Fiz parceria também em salões, fiz parceria em salão próximo, né, a Confins. E aí depois eu saí do salão porque estava difícil, né, para mim ficar indo e voltando para Confins. E também como eu estava estudando ainda, então eu falei, vou ficar só em Confins mesmo. Continuei trabalhando em casa, só que eu já estava pensando em sair, né, da casa da minha mãe para ter o meu espaço. E pesquisando, sem saber onde que eu ia montar o meu espaço. Nesse meio tempo, casei em 2018, vim morar em Belo Horizonte. E aí, nesse tempo que eu vim para Belo Horizonte, eu tive que abrir mão, né, de atender em Confins, porque estava muito difícil para me conciliar Belo Horizonte com Confins. E acabava que em Confins eu ia só na sexta-feira, então assim, começou a diminuir minha clientela lá. E eu passava muito tempo aqui em Belo Horizonte. E o tempo que eu passava aqui, eu ficava mais no apartamento. E aí não tinha cliente direito, foi muito difícil mesmo para mim quando eu mudei para Belo Horizonte. Primeiro que eu saí de uma cidade pequena, né, para ir para uma cidade grande, ninguém aqui me conhecia. Então foi muito complicado, gente, eu tinha várias crises de ansiedade, cheguei a quase ter uma depressão, porque a gente que está acostumada a trabalhar, né, já ter uma clientela, para depois mudar tudo, né, começar tudo
praticamente eu comecei do zero aqui em Belo Horizonte. Então foi uma fase muito difícil para mim. E eu estava pensando em até abrir mão da minha profissão, largar e começar a trabalhar fichado, né? Porque eu estava sem saber mesmo o que eu ia fazer. Então a mudança para Belo Horizonte, para mim, foi muito complicado. Toda mudança na vida da gente, né, é complicada, então dá medo, a gente fica com medo, fica insegura. E aí eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou montar um espaço para mim ou eu vou fazer parceria? E aquilo, gente, eu já estava cansada, de fazer parceria, já estava cansada de trabalhar em casa. Eu até comecei a trabalhar no meu apartamento, né? Mas eu já estava cansada, eu já queria sair mesmo, queria ter um espaço meu. Então eu ficava com muito medo, eu falava assim, meu Deus, e se eu abrir um espaço, como que vai ser? Será que as pessoas vão me conhecer? Será que as pessoas vão gostar do meu trabalho, né? A gente fica assim, muito insegura, com muito medo. Meu marido na época me deu muita força, ele falou assim, não, vamos montar um espaço para você, já está na hora de você ter seu espaço, eu acredito em você, você tem potencial, porque às vezes a gente fica com tanto medo que a gente acaba não acreditando mais na gente, a gente acha que a gente não tem potencial, que a gente não consegue, né? A gente acaba desacreditando no nosso potencial. Então, quando você tem uma pessoa que acredita em você, isso é muito bom. Às vezes a gente fica fraco sim na nossa profissão, a gente às vezes desanima, sabe? Fica frustrado com algumas coisas, mas você tem que ter uma pessoa ali do seu lado que te apoia, que vai ser o seu apoio na hora que você estiver passando, né, por essa dificuldade. E aí, gente, comecei a olhar tudo e aquilo já me encorajou, né? E aquilo ali eu já comecei a olhar um espaço para mim, né, aqui no Castelo. E aí fui toda empolgada, consegui um espaço perto mesmo do meu apartamento. Já comecei a olhar as coisas, tudo. E eu fui com a cara e a coragem. Deixei o medo de lado e falei, vou arriscar. Na vida tem hora que a gente tem que arriscar. Porque se você não arriscar, você nunca vai saber. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas arrisque. Se tiver medo, vai com medo. Claro que tem coisas na vida da gente que a gente fica com medo mesmo. E eu montei o meu espaço, eu vim com medo, mas eu vim na cara e na coragem. E hoje eu tenho meu espaço, estou muito satisfeita e agradecida. E hoje eu tenho uma agenda cheia, eu faço mais de 20 procedimentos, dou curso. Estou muito realizada e eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus, o meu marido e a minha família que sempre acreditaram em mim, no meu potencial. E hoje estou super realizada e uma dica que eu sempre dou é comece pequeno, mas pense grande. E nunca desista dos seus sonhos e se você tiver medo, vai com medo. E é isso, um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou da minha história, não deixe de curtir, compartilhar e seguir o meu Instagram, que é Paloma_Almeida_micro. E um beijo.